Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, Flamengo em 10. As 10 notícias mais importantes do dia em apenas 10 minutos. Esse vídeo está bem legal, lá no finalzinho tem um bastidor do passado do Flamengo muito interessante, tem negociação de jogador, enfim. Vamos começar porque o tempo é curto, eu tenho 10 minutos e preciso entregar todas as notícias aqui. Primeira notícia... Tá rolando um clássico holandês no Flamengo, é verdade. O Ajax e o PSV têm interesse na contratação do Hugo. O que é importante a gente salientar? Os dois times têm interesse, mas estão muito longe de querer pagar caro ou querer pagar perto da multa. O Hugo tem multa rescisória de 70 milhões de euros. Lembra quando ele fez aquela partida contra o Palmeiras, que foi uma partida muito importante para o título do Flamengo de 2020. Para quem não lembra, o Flamengo estava todo desfalcado, com um time cheio de jogadores com Covid. O Palmeiras não aceitou adiar a partida e o Flamengo teve que jogar com um time muito jovem. Do time principal só jogaram Pedro e Arrascaeta. Bom, o Flamengo foi até o Allianz Parque, conseguiu um empate e o Hugo jogou muito bem. Foi com um time bem jovem, o time praticamente sub-20, o Hugo foi muito bem naquele momento. Depois o Hugo foi bem em outras partidas daquele Campeonato Brasileiro e aí o Flamengo ofereceu uma generosa renovação a ele. Ele que é um goleiro que tem um potencial incrível. Vinícius, agora para o Flamengo, agora ele não tem condição nenhuma de ser titular do Flamengo, mas isso não quer dizer que no futuro ele não venha a ter bom desempenho em algum aspecto. E não é só o Flamengo que percebe isso, os dois times da Holanda estão vendo uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque sabem que a situação do Hugo no Flamengo está ruim, porque sabem que o Flamengo aceitaria vender por muito menos do que o valor estipulado inicialmente, ou até mesmo do que ele vale. A diretoria entende que agora ele buscar novos ares seria bom e o Flamengo ainda fazer algum dinheiro com isso. E aí o Ajax e o PSV estão tentando a contratação do jogador para... A ideia deles não é que ele chegue lá e vire titular ou qualquer coisa do tipo, é preparar um jovem goleiro. A ideia mesmo é que ele fique de 2 a 3 anos ainda em preparação, que ele evolua do ponto de vista das coisas que ele é pior, que é saída do gol com as mãos e com os pés. Então ele teria tempo e calma lá para se desenvolver. Bom, aí esse confronto está acontecendo, nenhum dos dois times fez proposta, mas os dois têm sim interesse, principalmente municiado pelas informações que tem dado o empresário do Hugo às duas equipes. Então as duas estão monitorando ali, é provável que o Flamengo tenha oferta pelo jogador ainda nesse semestre. Segunda notícia, Marinho interessa ao São Paulo. Essa é uma negociação que tem tudo para não acontecer. Bom, Marinho chegou ao Flamengo por 7 milhões de reais, um ano antes apenas. Ele tinha sido eleito Rei da América jogando pelo Santos, aquela final que o Santos perdeu aí por uma bola, o gol do Breno Lopes do Palmeiras. Bom, o Marinho, que tinha tido uma temporada muito boa anteriormente, no ano, logo depois do ano que foi eleito o melhor da América, foi mal, e aí o Flamengo contrata ele depois de uma temporada ruim por 7 milhões de reais. Bom, hoje ele está no elenco do Flamengo, ele não vingou, não tem jogado boas partidas, mas também não é um jogador que a torcida e a diretoria abominam de alguma maneira. Então ele tem entrado, ele tem sido importante em algumas partidas, em alguns jogos, e a sensação dentro do clube é que com esse time acertando um pouco mais, o rendimento dele pode subir. Então o Marinho é um jogador que está no elenco do Flamengo, ele é muito utilizado, ao contrário do que parece, ele entra bastante nas partidas, já foi titular em algumas, e o São Paulo não quer oferecer nenhuma moeda de troca. O São Paulo não tem moedas de troca, na verdade, para oferecer ao Flamengo, com outros jogadores, para fazer alguma troca, e também não quer pagar o valor. Então essa negociação tem tudo para não acontecer, é mais uma especulação. Seria ruim para todo mundo se acontecesse. O Flamengo perderia uma opção no elenco, o São Paulo não tem dinheiro para pagar, e o Marinho sairia de um clube mais estruturado, mais forte na briga por títulos, por um clube que vai brigar por vaga em Libertadores. São Paulo esse ano não vai ter grandes brigas por título e ele não seria titular. Terceira notícia, o Gabigol inteira 9 anos de carreira, os melhores deles dedicados ao Flamengo. O Gabigol, apesar das críticas aí nos últimos tempos de parte da torcida, o Gabigol está na história do clube. O que ele fez na final da Libertadores nunca será esquecido. Aliás, o que ele fez também no campeonato de 19, no campeonato de 20,
recorrentemente é artilheiro das competições, se coloca à disposição aí para jogar em outras funções. Então o Gabigol tem os problemas dele de comportamento, tem de entendimento da posição dele dentro do grupo, ele tem sim alguns possíveis questionamentos, mas ele está na história do Flamengo e isso não vai mudar. Quarta notícia, Libertadores mais difícil do que em 2021, sem dúvida. Se a gente for olhar os segundos colocados, os times que estão no pote 2, a gente vai ver que esses times estão muito mais fortes do que foram na temporada 2021. Quer ver o pote 2 completo? Atlético Paranaense, enrascado, difícil. Corinthians, com um excelente treinador. Fortaleza nem preciso dizer, o Vojvoda fazendo um trabalho espetacular lá. Tadieres, Vélez Sarsfield, argentino, complicado. Cerro Porteño, tradição na Libertadores. Emelec e Tolima, que acabou ganhando do Atlético na casa do Atlético aí nessa última rodada da Libertadores. Então, o caminho dessa Libertadores, sem dúvida, será mais complicado do que em 2021 foi. A gente torce para que o Flamengo esteja... Se o Flamengo estiver bem, o caminho pode ser complicado do jeito que for, que o elenco do Flamengo dá conta. Agora, se o Flamengo estiver jogando mal, dificilmente vai conseguir avançar na competição. Quinta notícia, clima quente com o Braz. O Braz foi visitar aí o lançamento do livro da torcida jovem do Flamengo e o clima ficou bem pesado para o lado dele. A diretoria está enxergando que não está tendo paz enquanto esse time não começar a jogar bem. O Braz foi achincalhado, xingado lá no evento. Ele não achou que isso fosse acontecer. Achou que por ser um evento mais formal, as coisas fossem ficar mais calmas. E não foi isso que aconteceu. Ele foi bem pressionado, precisou de segurança lá. E aí a diretoria enxerga... Não, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, do nosso adversário aí da próxima rodada. O Fluminense fez 10-1 ontem, placar histórico, ok, perfeito, mas está eliminado. Isso deixa um ensinamento para a torcida do Flamengo. O que importa é ganhar os títulos, o que importa é ganhar as competições, a temporada. Então, resultado de uma partida, resultado de outra, empatar aqui, isso acontece numa temporada grande. Mas o que importa de verdade é ser campeão dos títulos mais pesados, dos títulos que têm mais importância na temporada. Por que eu falo isso? Porque o Fluminense, que estava tão empolgado lá no início da temporada, aquele time espetacular e tal, esse time já foi eliminado da Libertadores na primeira fase e agora está eliminado da Sul-Americana, mesmo depois dessa goleada. E tem torcedor do Fluminense super empolgado com a goleada numa competição que eles já estão eliminados e que não vale nada. Então, a gente precisa se diferenciar nesse sentido, precisa entender cada posição de time na sua temporada aí. Sétima notícia, diretoria entende o Fla-Flu, e aí pegando esse gancho aí do clima quente com o Marcos Braz e com esse 10-1 do Fluminense, a diretoria entende que esse Fla-Flu é um divisor de águas. Se o Flamengo ganhar, terá calmaria na temporada. Se perder, é bem provável até que tenhamos grandes mudanças aí no comando do futebol. Vamos esperar para acontecer. Por que essas mudanças são prováveis? Porque a diretoria já viu que enquanto isso não acontecer, enquanto o time não voltar a jogar bem, não vai ter paz. Nem o Marcos Braz, nem o Landim. Parece que o foco da torcida está muito direcionado nos dois. Acho que eles já perceberam isso e já notaram que alguma coisa precisa ser feita. Oitava notícia, reviravolta no Fenerbahçe. O Jorge Jesus acertou tudo com o clube turco, mas não quer assinar, espera aguardar, e aí o presidente já falou que já negocia com um outro treinador. É uma tentativa do presidente de pressionar o treinador português, e o Jorge Jesus, pelo que eu ando percebendo, o Jorge Jesus está esperando esse Fla-Flu também. Ele sabe que se o Flamengo perder para o Fluminense, as coisas vão ficar muito quentes aí para o Paulo Souza, e sabe também que se vencer, aí o clima vai mudar um pouco e ele deve fechar lá no clube turco. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. A nona notícia, olha que informação interessante. O Nutrifofo, o Thiago Monteiro, que era o nutricionista do Flamengo lá em 2019, fez a seguinte aspas em um podcast aí, ó. Deixa eu ler para vocês. Quando ele chegou, a gente ficou com certo medo. Ele chegou limpando a casa, mandou uma porrada de profissional embora, enxugou a comissão técnica e trouxe a dele. Ele tinha a chave do CT.
mandava e desmandava. O que Jorge Jesus falava era acatado. Ele deu certo porque chegava no CT às 7 horas e saía às 20 horas. Ele vivia o futebol e o Flamengo. Estudava para dar treinos e mostrava vídeos sobre os jogos. Eu acho que deu muito certo porque ele cobrava disciplina de horário, de roupa, de tudo e de todo mundo. Acho que está faltando comando no Flamengo. Parte desse comando deveria partir do Paulo Souza, sim, mas se o Paulo Souza também tivesse uma gestão de futebol mais presente, boa parte das coisas não estariam a cargo dele. Acho que está faltando comando de maneira geral em todo o departamento de futebol. A diferença é muito grande da pressão por resultados que era. A torcida lembra muito bem como é que era o Jorge Jesus dentro e fora de campo, e como a gente enxerga hoje, parece que é uma colônia de férias de amigos se comparado àquele 2019. Bom, 10ª notícia, programação do dia. O Flamengo treina pela manhã, à tarde a gente tem sorteio da Libertadores. Esperamos que o Flamengo pegue um adversário acessível. Agora o objetivo é sobreviver na competição. Vamos sobrevivendo, depois a gente vai melhorando nosso nível de atuação aí para buscar esse título ainda em 2022. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Mengo é paixão, valeu!